Boa noite! Passo Fundo em alto risco. Perigo de contágio aumenta e bandeira da região fica vermelha. É uma realidade, inclusive há quem defenda que seja mais rigoroso, e nós estamos sendo restritivos na medida do que entendemos o necessário, com ponderação, com moderação, mas sem deixar de fazer o que precisa ser feito para preservar as vidas. Direção do Hospital São Vicente de Paulo informa que não há superlotação nas UTIs. Até o momento, não é necessário ter hospital de campanha, porque os hospitais estão com pleno atendimento, com suporte adequado. Juntos contra a Covid-19. Legislativo autoriza convênios do município com instituições de ensino. Suma importância para que os alunos e professores das faculdades de medicina realizem, em conjunto com a Secretaria de Saúde, este trabalho nas mais de 130 vilas em Passo Fundo. Especialistas defendem projeto piloto para rastreio do câncer em recém-nascidos. Esse propósito de mapear é exatamente para identificar quais são as crianças que nascem com a mutação e dar toda a cobertura do ponto de vista de fazer o diagnóstico precoce. O governo não aceitou o recurso da região e, por este motivo, Passo Fundo permanece na bandeira vermelha, que representa alto risco no plano de distanciamento controlado. O decreto entrou em vigor hoje e a classificação oficial pode ser revista na próxima sexta-feira. Vamos ver como ficou o mapa consolidado para a semana. Permanecem em bandeira vermelha, ou seja, não foram acatados aqui os recursos das regiões de Taquara, de Passo Fundo, de Caxias do Sul e de Cachoeira do Sul. O conjunto das informações, o conjunto dos dados, dos diversos indicadores, sugerem que é necessário, indicam que é necessário que se avance no distanciamento social nestas regiões. Já estavam em bandeira vermelha e continuam em bandeira vermelha as regiões de Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões e Pelotas. Nessas regiões de bandeira vermelha, nós estamos ajustando o protocolo, permitindo que comércio varejista não essencial possa operar, além de com e-commerce, ou seja, fazendo delivery, entrega das suas vendas, possam também operar no modo pague e leve, ou take away, e drive-thru, aquele sistema em que também é como um pague e leve, só que com veículos. Então, a gente busca reduzir os transtornos do ponto de vista econômico, mas não podemos deixar de impor aqui restrições que ajudem na redução da circulação de pessoas, e reduzindo a circulação de pessoas, circula menos o vírus. E não apenas o vírus do coronavírus, circulam menos outros vírus. E com menor circulação de vírus, há menos demanda do nosso sistema hospitalar. E o sistema hospitalar, assim, não colapsará, dispensando o que já algumas entidades têm falado, seria necessário um lockdown. Ou seja, vejam, não é uma mera intenção aqui do governo do Estado, através dessas restrições, de se buscar o não colapso do nosso sistema, é uma realidade, inclusive há quem defenda que seja mais rigoroso, e nós estamos sendo restritivos na medida do que entendemos o necessário, com ponderação, com moderação, mas sem deixar de fazer o que precisa ser feito para preservar as vidas e a saúde dos gaúchos, e também para preservar e poupar ao máximo os empregos e a renda de gaúchos. A direção do São Vicente de Paulo entende que o sistema de saúde local está sob controle. O hospital tem 30 leitos de UTI com um respirador cada e monitores necessários para o atendimento dos casos de Covid-19. Até o momento, não houve superlotação. Isso é um dado importante porque existe todo um processo. Além de ter os respiradores, os monitores, é importante termos toda a parte de assistência. Essa assistência que está relacionada com médicos, com a enfermagem,
com nutricionista, com fisioterapeuta, enfim, toda a área de saúde para dar um atendimento humanizado e adequado às pessoas. Tanto que as pessoas que têm sobrevivido, que saem dessa pandemia, que saem desta doença, eles têm uma evolução muito maior que em relação ao número de óbitos que nós estamos ocorrendo. É importante salientar que o número de óbitos caiu em relação ao número de atendimentos. Por quê? Porque as pessoas estão vindo mais precocemente para o atendimento. Isso é extremamente importante. Outro detalhe importante, no Hospital São Vicente de Paulo, os pacientes, quando chegam com um quadro gripal, eles são dirigidos a uma emergência que não tem nada a ver com a emergência central do hospital. Isso é um dado fundamental, porque não existe essa convergência. Então, se eu tenho, na emergência do hospital, um quadro de uma fratura, se eu tenho um quadro de dor abdominal ou tenho um quadro neurológico, eu vou na emergência central. E se eu chego com um carro, chego com chego para ter um atendimento por um quadro gripal, eu não sou dirigido a essa emergência, eu sou dirigido para a emergência do tratamento gripal do Covid. E dentro do hospital, nós temos os leitos totalmente separados. Não existe também no hospital, em relação às UTIs, dificuldade de leito para internação dos pacientes clínicos com Covid. Porque todo mundo sabe que os pacientes que apresentam clinicamente Covid, eles não precisam muitos ir à UTI, felizmente, porque tem o seu tratamento, a sua evolução, necessariamente sem ter uma assistência maior. Não existe exaustão de leitos. Sempre ocorreu um dado importante que a prefeitura, através da Secretaria de Saúde, através do prefeito, sempre perguntaram, é necessário hospital de campanha? Desde o início sempre teve esse questionamento. Podemos dizer a vocês que, até o momento, não é necessário ter hospital de campanha, porque os hospitais estão com pleno atendimento, com suporte adequado e, repito, em nenhum momento ocorreu exaustão da saúde para a população de Passo Fundo e da região. O diretor médico Adroaldo Malman informa ainda que desde o início da pandemia a instituição atendeu 2.700 casos relacionados à síndrome gripal. 90% dos pacientes são naturais do município. Olha a quantidade que isso corresponde. Mais de 2.300 pessoas são de Passo Fundo, que vieram atendimento aqui. Então vejam, a população de Passo Fundo está bem assistida. A população de Passo Fundo está tendo os recursos necessários para esta pandemia. Felizmente. Por quê? Porque estamos preparados desde março em diante. Quando ocorreu aquela parada, aquilo foi fundamental para os hospitais se organizarem. Aquilo foi fundamental que nós formamos aqui no hospital 30 leitos de Covid, de CTI. Nós formamos aqui uma unidade intermediária para o atendimento do Covid. Nós formamos aqui uma entrada fora da entrada de emergência para o atendimento do Covid, para que não ocorresse essa mistura dos pacientes. Então, todo esse conjunto foi fundamental na organização. No Hospital São Vicente de Paulo, nós começamos em fevereiro deste ano, formamos uma comissão esta, que trabalhou exaustivamente por várias semanas para formatar os protocolos de atendimentos, desde que o paciente chega para o atendimento até a sua saída do hospital, para casa ou, infelizmente, às vezes, levando ao óbito. Mas vejam, tudo isto não é de uma hora para outra. Foram semanas contínuas, sábado, domingo, um grupo de pessoas relacionados para que nós conseguimos dar esse atendimento que hoje estamos dando. O Hospital São Vicente de Paulo é um hospital que não dá difusão da doença. Ao contrário, aqui se concentram os pacientes para tratar Covid. Isso é muito importante, extremamente importante. O Hospital São Vicente de Paulo tem pacientes com Covid, sim. O Hospital São Vicente de Paulo tem os seus funcionários que pegaram, tem médicos que pegaram. Mas isto não é aqui, isso é no Brasil e no mundo. As pessoas
que estão na força-tarefa, que dão a assistência, a parte assistencial, a enfermagem, nutrição, médicos, fisioterapeutas, eles têm por que pegar essa patologia, pegar essa doença, porque lidam com as pessoas doentes. Então, não é que aqui seja um processo de difusão, ao contrário, se concentra para atender os pacientes com toda a parte humana e com todos os recursos técnicos necessários. A semana iniciou movimentada na Câmara de Vereadores. 2 sessões virtuais foram realizadas para a votação de 4 proposições. 2 projetos aprovados por unanimidade autorizam o município a firmar convênios com instituições de ensino para ações de enfrentamento à pandemia. Os detalhes com o presidente Saul Spinelli. Os projetos de lei que prevêem um convênio com a IMED e com a UPF, 2 faculdades de medicina em Passo Fundo, ele é importante porque vai levar o atendimento até o bairro, a vila, principalmente direcionado ao combate ao coronavírus. Não só informações, como também o próprio atendimento, o diagnóstico, a orientação, e para nós ter também, inclusive, uma pesquisa de como é que está funcionando. Poucas cidades no Brasil têm o privilégio de ter 3 faculdades de medicina, que é o caso da Faculdade Federal, que é o caso da Faculdade da UPF e a Faculdade da IMED. Nós estamos hoje assinando 2 convênios, e esses 2 convênios são de suma importância para que os alunos e professores das faculdades de medicina realizem, em conjunto com a Secretaria de Saúde, este trabalho nas mais de 130 vilas em Passo Fundo. Evidentemente que tem um conjunto de regiões que o Executivo destacou como prioritárias, regiões grandes com muita concentração de moradores. A Câmara de Vereadores aprovou esses 2 projetos após o debate nas comissões, os vereadores discutindo, destacando a importância, e nós cumprimos com mais essa tarefa no dia de hoje. Os vereadores também aprovaram a moção de Roberto Gabriel Tozon em apoio aos candidatos aprovados no concurso ao curso superior da Brigada Militar. Ainda na segunda-feira foram acatados o parecer de admissibilidade e o cronograma de tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A partir de agora, as metas fiscais do município para 2021 podem ser discutidas na Casa do Povo. E depois do intervalo, vamos mostrar uma reportagem especial sobre um projeto inovador que faz o diagnóstico precoce do câncer em bebês. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Um novo tempo. É você quem faz. Acreditar, persistir, reinventar, reconstruir. Passo Fundo mais forte. É você quem faz. Compre em Passo Fundo. Valorize quem é daqui. Quando você compra em nossa cidade, os negócios locais se fortalecem. Empregos são mantidos e a economia não para. Passo Fundo mais forte. É você quem faz. Apoie os negócios locais. Realização CDL. Apoio Sicredi. O Parlamento Municipal promoveu uma videoconferência sobre a possibilidade de implantar em Passo Fundo um projeto piloto para o rastreio do câncer em recém-nascidos. Conforme especialistas, com um diagnóstico no estágio 1 da doença, as chances de cura do paciente chegam a 100%. A reunião virtual foi mediada pelo presidente do Legislativo, Saul Spinelli. A temática é pautada desde a criação do Centro de Oncologia Infanto-Juvenil em 2016 no Hospital São Vicente de Paulo. Logo depois veio a inauguração da Escola de Vida, que oferece ensino regular aos pacientes da instituição.
Agora, outras 2 demandas estão sendo apresentadas para que Passo Fundo avance nas ações de prevenção e cuidado de crianças e adolescentes com câncer. Começamos com 2 temas, 2 pautas. O Centro de Internação para as Crianças com Câncer, que será no posto 8. Nós estaremos agora trabalhando nos próximos meses com um grupo do hospital, comandado pelo Dr. Pablo, e pela Luziane, pelo Hilário, enfim, pelo Choco, toda essa equipe, para a construção de apartamentos e este posto somente para as crianças com câncer e também adolescentes. Agora nós estamos no rastreamento da mutação P53, que é uma mutação que aumenta a chance do desenvolvimento de câncer, não só nas crianças, como também um rastreamento nas famílias, porque é possível que isso aconteça também. Isso é feito em Curitiba, já é feito em Santa Catarina, no Paraná. Quem nos trouxe esta pauta foi o Dr. Bonald Cavalcante, diretor do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, no fórum que realizamos, a Câmara Municipal de Vereadores realizou com outros parceiros, em setembro de 2019, no Setembro Dourado. Agora nós estamos em um trabalho conjunto, já fizemos uma reunião no início de julho, e agora no final de julho faremos outra com o Hospital Infantil Presidente Vargas de Porto Alegre, com a doutora Simone Castro e com a doutora Cristine, que são as pessoas que coordenam o teste do pezinho em todo o Rio Grande do Sul, nas 135 mil amostragens, nascimentos, né? E junto com o Hospital Pequeno Príncipe, o Dr. Bonald, e o Hospital São Vicente, com o Dr. Pablo Santiago. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é avançar num projeto piloto, rastreando as 2.800 crianças que nascem em Passo Fundo, que daria, pelo trabalho e pela literatura já consolidada em Santa Catarina e no Paraná, em torno de 9 crianças a cada ano, para o acompanhamento dessas crianças, para o descobrimento do câncer de forma precoce, o tratamento e também o tratamento de suas famílias. Evidentemente que nem todas as crianças testadas positivo na mutação, elas desenvolvem o câncer. A nossa ideia é fazer a testagem, iniciando por Passo Fundo nesse projeto piloto, e fazer um diálogo através do Instituto Pietro, que somos um dos diretores, né, para levar esse debate a nível de Estado, né? A luta pela vida, ela não pode parar, ela tem que ser técnica, ela tem que ser científica, e o Dr. Pablo tem nos comandado nessa ação de diagnóstico precoce. Então, por isso que a Câmara Municipal de Vereadores está nesse trabalho há muito tempo e espera consolidar em 2020. O trabalho preventivo já é realizado nos estados de Santa Catarina e Paraná e inclui o exame de DNA no teste do pezinho dos recém-nascidos. No nosso município, a pesquisa tem o apoio incondicional do oncologista pediátrico Pablo Santiago. Alguns casos de câncer infanto-juvenil estão relacionados a uma mutação específica de um gene chamado P53. Buscando fazer o diagnóstico precoce dessa mutação, fizemos uma videoconferência com a doutora Cristiane Kopasek e a doutora Simone Castro, do Hospital Infantil Presidente Vargas de Porto Alegre, e também com o Dr. Bonald Figueiredo, do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, buscando viabilizar a pesquisa dessa mutação no teste do pezinho em crianças da região e do estado. Então, uma conversa sobre a viabilidade de um projeto com a ideia de fazer o diagnóstico precoce de uma mutação específica relacionada ao câncer infanto-juvenil e, como consequência, o diagnóstico precoce da doença que vir a acometer os pacientes com essa mutação. Estudos comprovam que nem todas as crianças com mutação no gene P53 desenvolvem um câncer. Por isso, o diagnóstico em recém-nascidos é um desejo dos especialistas. Com o tratamento precoce, as chances de cura no estágio 1 são de quase 100%.
como defende o médico Bonaldi Figueiredo, idealizador da pesquisa. Depois que nós publicamos a descoberta dessa mutação em 2001, já realizamos mais de 330 mil exames mapeando o Paraná e Santa Catarina, e também grande parte do Paraguai com a ajuda da doutora Edith. Esse propósito de mapear é exatamente para identificar quais são as crianças que nascem com a mutação e dar toda a cobertura do ponto de vista de fazer o diagnóstico precoce. Isso foi feito de duas maneiras. De uma maneira que, além do teste, é preciso fazer exames periódicos, mas no sentido de dar o diagnóstico pré-clínico, aqueles que não se manifestam ainda clinicamente, mas os exames acusam o tumor, e que isso publicamos em 2013, mostrando que todos que fizeram o acompanhamento regular, eles se curaram. Também provamos que existe um protocolo mais simples, de baixo custo, em que você, depois do aconselhamento genético, você treina os pais durante três sessões de 3 horas, das 9 horas, que isso é feito depois do aconselhamento para treinar sobre os sinais e sintomas do câncer. Além do tumor de costa adrenal, nós falamos também sobre o carcinoma de plexo coroide, que é o segundo tumor mais frequente. Existem também outros tumores que são mais raros, mas que damos cobertura a eles também, no sentido de detectar e enviar a criança para tratamento mais rápido, que é um tratamento cirúrgico que não necessita depois de outros tratamentos, como, por exemplo, quimioterapia não é necessária. Então, o que está sendo planejado aqui com o nosso apoio, tem também o apoio da doutora Simone, que é responsável pelo teste do pezinho no Rio Grande do Sul, e de uma maneira muito cuidadosa, eles estão planejando aí como seria realizado os testes nessas crianças para saber se essa frequência é autossuficiente para justificar a realização desse teste por um período curto ou até um período mais longo, de acordo com o que vai tendo como confirmação dessa alta frequência, se é parecido como o Paraná ou é como Santa Catarina. A frequência aqui no Paraná aparece em torno de 3 por cada 1000 crianças que nascem, e lá em Santa Catarina tem uma frequência um pouco mais baixa, porque é em 1.300 que aparecem 3 crianças com a mutação. Então, sendo constatado um ou outro parecido com um desses dois estados, eu acho que seria justificável a realização desse teste com o apoio, preferencialmente, do protocolo simplificado. O diagnóstico baseado na observação dos pais treinados que percebe os primeiros sinais desse tumor. No momento, a prioridade da Câmara de Vereadores é encontrar alternativas que viabilizem o financiamento do projeto de rastreio do câncer nos bebês. Em que fase que está essa discussão? Pois bem, vamos fazer uma parceria com o Hospital Infantil Presidente Vargas, que já tem todas as amostras do teste do pezinho. Positivo, é o caminho. Vamos ter apoio do Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba? Ótimo, tem toda a literatura e tem todo o know-how desde 2005. O Hospital São Vicente, que tem o Centro de Oncologia Infanto-Juvenil, referência para metade do Rio Grande do Sul, positivo. O Dr. Pablo é uma referência em tratamento do câncer infantil, positivo. Agora precisamos saber o seguinte: quanto é que custa, né, este trabalho, para verificar quem vai custear. O prefeito Luciano Azevedo, que já foi nosso parceiro na Escola de Vida, diz que a prefeitura tem interesse de estar no projeto, mas para isso precisa levantar 3 questões: quem vai executar, quanto vai custar e a possibilidade de conveniar. Para dar andamento ao debate, uma nova videoconferência foi agendada com os especialistas para o dia 31 de julho. E o Jornal da Câmara desta terça-feira termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma boa noite.